Muito bom dia, senhoras escutelers, como estão? Segunda-feira, dia 29 de setembro. Pois é, gente, o ano está chegando ao fim, oficialmente mesmo. Nossa senhora, praticamente setembro já acabou. Estamos entrando aí em outubro. E aí, outubro já é praticamente a boca de dezembro, né? Enfim, que loucura. Mas vamos que vamos. Tem muita coisa ainda pra acontecer, né? Então, seguimos por aqui. Bom dia, Nath. Cíntia, bom dia. Bom dia, escutelas lindas, maravilhosas. Gente, tô animada pra nossa live de hoje. Lembrando também que quem aqui é do Clube da Escuta, amanhã é o nosso encontro, hein? Amanhã é o nosso encontro online, 8 horas da manhã. 8 horas da noite. Vai ser o nosso encontro para falar sobre A Vida Impossível, do Matt Haig, junto com a pessoa que traduziu o livro aqui pro Brasil. Então eu conto com a presença de vocês online amanhã, 8 horas da noite, hein? Quem aqui for do Clube da Escuta. Bom, gente, vamos lá, que temos as nossas metas para passar. Amanhã vai ter newsletter, tem muita coisa para acontecer. E assim, vocês sabem que aqui, não escuta ela, nas lives, em tudo que eu crio, eu tento colocar muito da minha vivência, né? E eu tô cada vez mais me lapidando, assim, pra ficar de olho nas coisas que me acontecem e traduzir elas de uma forma inspiradora pra cá, justamente pra gente aprender. E, querendo ou não, é isso. Acho que o que mais ficou impactado pra mim foi o evento de sábado da Spaten. Não sei se todas viram o que aconteceu, mas infelizmente teve uma cena muito, muito triste, assim, de briga, enfim, desrespeito total ao esporte, à organização, a tudo. E me fez refletir bastante sobre quanto a gente realmente evoluiu como humanidade, sabe? E esse vai ser meu texto, inclusive, de amanhã, pra newsletter. Essa reflexão, assim, o quanto a gente realmente evoluiu. Porque o que eu presenciei, eu me senti, assim, na época dos romanos, sabe? Um monte de gente de gala assistindo um bando de homem se matando. E achando o máximo, tipo, as pessoas em volta. Lógico, na hora que começou a briga, perdeu o controle, a grande maioria das pessoas ficou muito chocada e ficou muito chateada daquilo que tá acontecendo. Mas ainda assim tinham várias pessoas, vários homens ao redor achando o máximo aquilo, incentivando, sabe? Então eu achei tão medieval, sabe? Uma coisa tão animalesca, que eu fiquei refletindo, assim, quanto que a gente realmente evoluiu, ou se a gente não só colocou muitas camadas e camadas e camadas de sabe, de leis da sociedade, de acordos sociais, e se na verdade nosso instinto continua sendo o mesmo, tão animalesco, sabe? Enfim, essa é a minha reflexão. E aí, eu acho que a partir disso vem a nossa escolha, sabe? Porque se talvez ainda exista esse nosso lado muito bárbaro aqui, que nem a Cindy falou, fervendo, borbulhando dentro de nós, se é intrínseco, cabe a nós a escolha de ser diferente. E a escolha vem da nossa vontade de entender sobre autoconhecimento, né? Sobre a gente querer lapidar quem nós somos a cada dia e entender a importância de, por exemplo, fazer um curso, fazer as nossas terapias, né? Estar aqui, ler um livro e assim ir encontrando as ferramentas para você cuidar de si, principalmente nos momentos de desentendimento e descontrole. Porque de nada adianta a gente
ler as coisas e achá-las bonitas, entender que isso pode, isso não pode. E aí na hora do vamos ver, na hora que o fogo acende, na hora que o calor do momento vem, na hora que a raiva vem, na hora que, né, esse nosso lado mais animalesco vem, se a gente não souber controlar isso, de que vale, né? De que vale todos esses aprendizados? E então a nossa primeira meta não tinha como ser diferente, eu acho que veio muito inspirada desse acontecimento de sábado. Assim, eu encaro nossas segundas como terapia. Inclusive, liberei minha segunda de manhã, que a bebê tá na escola, pra ser minha manhã. Ai, que linda! Fico muito feliz de ler isso, muito. Muito especial mesmo. Espero que um dia você entre pro Clube da Escuta pra gente ficar ainda mais perto e você conhecer mais as meninas. Que é muito especial mesmo. Bom, então, voltando pra nossa primeira meta oficial aqui, né? Não tinha como ser diferente a partir de tudo que eu vivi e tal, foi entender a verdadeira importância do autocontrole em situações de estresse. Ah, Cindy, já tô no clube, desculpa, maravilhosa, que bom. Então te vejo amanhã, então, hein? Te vejo amanhã ao vivo, às 8 horas, pra gente trocar. Importância do autocontrole em situações de estresse. Eu, inclusive, fui uma pessoa que eu era contra essa palavra, autocontrole. Autocontrole, eu sempre tentava mudar ali para uma autorregulação. Mas neste sábado eu entendi que sim, tem situações que que a gente não tem tempo de se regular, de respirar, né, de pensar 2 vezes. É controle mesmo, é entender e instintivamente até segurar suas emoções. Eu sei que muitas vezes a gente aprende que a gente não pode guardar as nossas emoções, né? Que a gente tem que se expressar, que a gente tem que liberar, porque as nossas emoções, quando elas ficam acumuladas, não fazem bem. E, sim. Só que, gente, vamos falar a real, verdade mesmo? É lógico que a gente tem que aprender a se controlar. É óbvio que tem momentos que a gente vai ter que reprimir as emoções, sim. É óbvio. Mas a questão é, você vai ter que aprender a reprimir na hora certa. E depois liberar ela de outra forma. É tipo assim, eu vou segurar isso agora, mas eu não vou deixar isso parado aqui dentro no longo prazo. Alguém até falou a regra dos 3 segundos. Pois é, mas então, no que eu presenciei no sábado, naquela briga, eu entendi que tem coisas que não tem 3 segundos. Entendeu? Então, são momentos que a gente tem que agir na agilidade, no instinto, mas a gente tem que ter essa visão macro, nem que seja de milésimos de segundo, de entender que a nossa emoção violenta não vai levar a nada, a não ser que seja realmente pra sobreviver, né? Mas assim, tô aqui pra dizer que tem momentos, gente, que a gente vai ter que aprender que inclusive o autoconhecimento vai vir na repressão da sua emoção. Só que é uma repressão da emoção consciente e inteligente estratégica. Por exemplo, quando você entra numa reunião muito importante e acontece alguma coisa e você sente uma raiva horrorosa do seu chefe. Você vai ter que reprimir essa emoção naquele momento, né? Você não vai poder simplesmente falar o que simplesmente passa pela sua cabeça. Inclusive, eu estava assistindo Grey's Anatomy, né? Eu comentei com vocês que comecei a assistir agora, super, super tarde, né? Mas tudo bem. E tinha justamente um paciente que estava com um problema no córtex pré-frontal do cérebro. E o córtex pré-frontal é justamente a nossa parte do cérebro do discernimento, né? Do social, do entender, eu posso falar isso, eu não posso falar isso. Quando você tá com um problema no córtex pré-frontal, você fica sem filtro, né? Então, essa pessoa, esse paciente da série, ele falava o que vinha na cabeça. Tipo, você é muito gostosa. Você tá horrorosa desse jeito. Nossa, que nojo da sua cara. Tipo, ele não tinha filtro. Entende?
É muito preocupante, é um problema muito grande a gente não ter esse filtro, né? Então, que a gente consiga cada vez mais ter os nossos filtros ajustados e que a gente tenha esse discernimento de entender o momento de reprimir, sim, de se autocontrolar, mas o importante é você entender conscientemente que você está fazendo isso. Então, estou num momento de estresse, não posso simplesmente liberar minha emoção do jeito que ela quer nesse momento. Seja minha raiva, às vezes até a vontade de chorar, de bater, de gritar. Tem momentos que você vai ter que reprimir essa vontade. Conscientemente, né? Então, nesse momento eu vou me segurar. E aí, depois, conscientemente, entender a melhor forma de você extravasar isso. Seja indo pra casa gritando no travesseiro, socando no travesseiro, indo fazer esporte, indo correr, indo marcar uma sessão de terapia, vocês viram que agora tá na moda, né? Um grupo de pessoas lá fora que vão sair pra gritar. Já viram isso? Clube de grito. Daqui a pouco eu vou abrir aqui o clube do Grita Ela. Aí a gente vai, marca uma data, um horário, vai pro parque e vai gritar. As pessoas estão fazendo isso. Sabe por quê? Porque elas não estão aprendendo, entendendo a melhor forma de não reprimir. Sabe? Não estão sabendo como liberar isso. E aí precisam de até um grupo pra isso. Então eu vou fazer o grupo do Grita Ela pra gente gritar. Bom, vamos seguir. Porque acho que a segunda meta também tem a ver com tudo que a gente tá falando, com essas questões do sábado. Que é o seguinte. A gente fala muito sobre valores, né? A Cíntia, em alguns momentos eu toparia a gritar, viu, Fê? Pois é, então, a gente pode marcar. A gente vai fazer uma live de grito. Cada uma vai na sua casa, pega um travesseiro e só grita. A gente fala muito de valores, né? Ai, quais são os seus valores? Ai, aí você vai falando dos seus valores como pessoa. E todos esses valores vão ser lindos. Tenho certeza. Você vai falar, eu sou uma pessoa justa, honesta, que preza pelo respeito, preza pela honestidade. Eu duvido que tem alguém aí que não fale que esses são os seus valores. Todo mundo fala. O problema, ou melhor, não é nem problema, o desafio é executar esses valores quando eles são colocados em prova. Esses valores de nada valem, se você não praticar. E é muito fácil praticar quando tudo tá maravilhosamente bem, né? Quando eu estou em harmonia, nada me abala, eu estou na minha zona de conforto, com as pessoas que eu já conheço, então, eu sou respeitosa. Eu não fui colocada à prova, não tenho nada me forçando, não tenho nada a esconder, então eu sou fiel. Tá, não é por aí, né? E quando a vida faz você se desafiar e colocar esses valores em prova e você não coloca? Então, assim, a nossa segunda meta é lembrar que o respeito é algo a ser praticado principalmente nos momentos de desentendimento. O respeito, ele não é uma coisa bonita pra ser colocada só quando a gente tá na nossa zona de conforto. Aí é muito fácil a gente ter respeito pro outro, né? Quando o outro pensa igual a gente, quando o outro tem a mesma vivência que a gente, quando a gente tá dentro do nosso próprio grupo. Aí é muito fácil ter respeito, né? E quando a gente tá falando de pessoas que pensam diferente de você? E quando você tá falando de um momento onde, né, a gente vivencia um desentendimento, aí o seu valor cai por terra? Aí já não vale mais? Não, eu só tenho respeito com os outros quando tá tudo do meu jeito. Então, gente, todos esses valores bonitos, eles só valem se eles são colocados em exercício, principalmente nos desafios, nos momentos mais desconfortáveis.
Aí sim você vai ter que entender se você é respeitosa, se você é fiel, se você é honesta. Ser honesta quando te como que é? Ser honesta quando isso te valoriza é muito fácil. Mas e ser honesta quando, na verdade, você vai ter que falar sobre uma falha sua? Um erro seu? Será que você vai bancar? Né? Deixa eu ver o que vocês falam. Paula, nossa, é bem isso, Fê. Quando tudo vai bem, sou tentante há meses e tive que parar de tentar engravidar porque perdi o emprego. E agora uma pessoa muito próxima a mim tá grávida. E eu tô colocando meus valores em prova. Respeito, compaixão. É isso. Então, é isso, gente. Nossa, eu tema do evangelho antes, amar o inimigo. De nada adianta você ter valores bonitos se na hora do desespero, se na hora da prova, se na hora, né, do desentendimento você não conseguir acessar eles. É aí que você vai ter que ver se esses valores estão realmente fortes dentro de você mesmo, sabe? Então, sábado foi um dia de perceber que talvez esse respeito pelo próximo, esse respeito pelo esporte não estava muito enraizado. Ou não estava ali presente num autocontrole. Foi muito, muito triste. Então é isso, gente. Entendam que a vida, ela vai dar desafios para justamente colocar à prova tudo aquilo que você acredita. Sua fé, seus valores, quem você é, sua visão de mundo. E tá tudo bem se em certos momentos você for em desacordo com os seus valores, sabe? Porque é isso, gente. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito o tempo inteiro. Ninguém vai acertar o tempo inteiro. E talvez seja justamente na falha que você vai ter que reaprender, que você vai ter que aprofundar ainda mais em como você enxerga o mundo, né? E às vezes, justamente ir contra os seus valores é o que vai ser a lapidação mais profunda que você precisa. Então também não se culpe tanto se em certos momentos você falhar. Todo mundo vai falhar. Eu acredito muito nisso. A gente não tem também que punir e enfim, discriminar o outro por ter falhado uma vez, 2 vezes ali na sua crença de valores, né? Eu acho que todo mundo merece uma segunda chance. E é isso, a gente vai aprendendo conforme a gente vai caindo. O problema e o desafio, mais uma vez, é não cair no mesmo lugar 2 vezes, né? É aprender com a nossa queda e não repetir. Com certeza. Mas é isso, gente. Claro que muitas vezes eu mesma me peguei com pensamentos desonestos, com pensamentos desrespeitosos, até com atitudes. Sou humana, né? A gente é humano. Mas é aí que eu percebo, poxa, tem mais coisa pra melhorar, né? Com certeza. Tem mais coisa pra aprender. Tem mais coisa que eu tenho que exercitar dentro de mim. Não é a busca por ser perfeita, mas é a busca por ser fiel a você, o que você acredita. E isso traz paz, sabe? É você deitar à noite, colocar a cabeça no travesseiro e saber que você tá fazendo o melhor que você pode. E que você tá sendo fiel àquilo que você acredita. E não sendo desonesta com você mesma. Né? Você tem o valor da fidelidade, da honestidade, mas será que você tá fazendo isso com você? Será que você tá sendo fiel ao seu compromisso com você mesma? Pili, maravilhosa, tô muito feliz que você tá aqui. Que verdadeiro, é numa grande dificuldade, no momento de maior fragilidade que você confronta seu mais íntimo. Enxergar e buscar melhoria sempre é um desafio. Exatamente, Pili. E cada um tem o seu, né? Muito particular, assim, os seus desafios, sua história, seu repertório. E como você usar isso, que é a sua história, a sua trajetória, como ferramenta para aprender ainda mais sobre você e colocar esse exercício, né, desses valores em prática, né? Então é isso, vamos seguindo que tem mais metas pra gente falar. Então até agora a gente já falou sobre entender a verdadeira importância do autocontrole em situações de estresse. E lembrar que respeito é algo a ser praticado principalmente nos momentos de desentendimento.
De nada adianta a gente só ter respeito com as pessoas que são parecidas com nós, que pensam igual a gente, que estão ali na nossa mesma bolha, porque senão isso não é o desafio do respeito, né? Isso aí é simplesmente nosso conforto. Bom, aqui também a nossa próxima meta, ela é bem importante, porque eu mesma me peguei refletindo a fundo sobre ela na minha vivência, que é parar de esperar que o outro te veja como você gostaria e aprender a se olhar dessa forma. Não sei se vocês já viveram isso, provavelmente já, ou até se já tiveram a consciência de estar vivendo isso. Esses dias eu me peguei, assim, sobre uma pessoa, refletindo e falando assim, nossa, eu queria tanto que essa pessoa me enxergasse como uma pessoa muito interessante, como uma pessoa, sabe, brilhante, uma pessoa que realmente poderia ajudar, sabe, essa pessoa poderia estar do lado dela, poderia ser amorosa, carinhosa. Queria tanto que essa pessoa me visse dessa forma. E aí eu parei e pensei assim, tá, mas será que eu tô me enxergando exatamente dessa forma? Porque talvez se eu enxergasse, se eu me visse dessa maneira, será que eu estaria me sujeitando a continuar esperando que uma outra pessoa realmente me valorizasse? Porque talvez se eu realmente me enxergasse como essa pessoa que eu gostaria que o outro me visse, eu não precisaria da validação do outro. Eu entenderia que eu sou essa pessoa. Entendem o que eu quero dizer? Às vezes a gente quer tanto que o outro veja a nós mesmas de determinada maneira, quando na verdade nem a gente consegue enxergar. Porque se a gente gostasse mesmo de enxergar, se a gente realmente conseguisse, na verdade, nos enxergar como essas pessoas, como essa nossa versão de nós, será que a gente se colocaria em situações de desejar relações que nos entregam pouco? Uma relação que já não vê a potência que nós somos? Vocês estão entendendo, acompanhando minha linha de raciocínio? Me falem aqui. Às vezes a gente gasta uma energia enorme tentando convencer o outro que a gente é uma pessoa boa, convencer o outro que a gente é uma pessoa interessante, convencer. Quando, na verdade, se a gente realmente já nos enxergássemos dessa maneira, a gente precisaria realmente gastar tanta energia para tentar convencer o outro? Angélica, volta e meia, estou lá. Lá onde? Nessa expectativa, nessa vontade de fazer o outro te enxergar? Sabe? Então, assim, eu acho que o caminho primeiro, a gente tem que enxergar a nossa verdade, o nosso brilho, a gente tem que enxergar o nosso valor. O nosso senso de valor não tem que vir do olhar do outro. Ele já tem que existir dentro de nós, porque senão a gente vai sempre estar tentando cavar lasquinhas do outro, sabe? Pra tentar se enxergar como valorosa. E aí a gente se torna dependente disso. Porque e se o outro deixar de enxergar? E se o outro não quiser mais? E se perder o brilho no olhar do outro? Quer dizer que você perdeu o seu brilho? Quer dizer que você perdeu o seu valor? Se o outro sair da sua vida? Não, isso não pode acontecer. A nossa autoestima nunca pode estar depositada no olhar do outro. Tem que estar dentro de nós, né? Então, exercitar esse caminho de enxergar os nossos valores, enxergar quem nós somos, enxergar a nossa potência, enxergar a nossa própria autoestima, né? Como forte. E óbvio, gente, não é que a gente vai estar com isso blindado o tempo inteiro. É lógico que o olhar do outro, ele vai fazer assim, vai ser forte, né? O olhar do outro vai ser determinante, ele vai ajudar a gente. Ainda mais quando é uma pessoa que a gente gosta, uma pessoa que a gente ama.
né? Faz diferença, mas isso não pode ser o pilar central da nossa autoestima, né? Do nosso olhar por nós mesmos. Então, para de tentar fazer com que o outro te veja dessa versão de si mesma e enxergue a si como essa versão. Provavelmente ela não precisa dessa validação. Ela já sabe quem ela é. Deixa eu ler aqui. Vocês mandaram. Marcela. E se você acredita, o outro também vai enxergar isso. Exato. E eu acho que não é nem que... Eu acho que quando você entende aquilo que você pulsa, aquilo que você vibra, é isso que você vai atrair. Pessoas que estão na mesma sintonia. Às vezes o outro não enxerga porque ele não tem essas mesmas características dentro de si, entendeu? Então é difícil. Deixa eu ver aqui. Isis, bom dia. Cheguei agora e já tô amando e refletindo muito. Gratidão pelas suas palavras. Ai, bem-vinda, Isis. Feliz de ter você aqui. Cíntia, esse ano eu me vi à prova disso. E quando eu rompi com esse ciclo, eu me perguntei por que eu me coloquei nesse lugar. É, minha filha, é desafiador mesmo. Mas a gente vai viver essas coisas. E é importante que a gente viva, entendeu? Isso fortalece, isso faz a gente ganhar outra perspectiva. Eu também estou nesse processo de romper esse ciclo. E é isso, gente, é um processo. E aí você vai conseguir, aí vai ter mais uma pessoa no futuro que aí vai fazer você, enfim, cair no mesmo desafio de novo. E você vai, sabe, ir somando ferramentas e experiências e vivências na pele que vão te ajudar a passar por isso. Bom, vamos seguir. Essa meta, gente, é muito engraçada, porque essa próxima, ela parece ser uma coisa que veio de um lugar muito profundo, né? Mas não veio. E eu sempre digo pra vocês, né? Autoconhecimento é uma coisa tão linda que tudo é motivo pra reflexão, pra, né, aprender sobre si mesma. É muito legal, é muito legal. Quando você coloca essa lente do autoconhecimento, tudo vira um motivo de aprendizado, sabe? Vejam bem, essa próxima meta é seguir a sua intuição antes de pedir opiniões aleatórias. E aqui não é nem... Óbvio, pode ser intuição, mas assim, seguir o seu instinto. Seguir o que você acredita, o que você quer. E... sabe da onde veio isso? Da escolha do meu vestido para sábado, que eu usei. Quando eu fui provar meu vestido, eu fui num espaço e eu fui provar os vestidos. Eu sabia que o evento de sábado ia ser um evento de gala. Eu sabia que as pessoas iam muito arrumadas. Então, eu falei, vou buscar um vestido que seja, né, nessa mesma vibe. E aí eu comecei a provar os vestidos. E quando eu coloquei o vestido que eu usei, eu amei. Eu amei. Tipo assim, eu me enxerguei muito bonita. E eu gostei muito. Só que eu fui pedir opinião. Daí eu falei assim, gente, sei lá, o que vocês acham? E eu senti que muitas pessoas que enxergaram o vestido não gostaram, enfim. Até minha mãe falou, eu acho que ele é meio too much. Eu recebi esse feedback das pessoas. E aí isso começou a me deixar insegura. Eu fiquei muito chateada. Eu fiquei, nossa, eu tava me sentindo tão bonita. Será? Aí eu comecei a me questionar, né? Será? Será que eu vou estar too much? Será que eu tô exagerando? Será que eu tô feia? Será que... né? Comecei, será? Aí eu lembrei e falei, pô, mas eu me senti muito bem quando eu coloquei esse vestido. Eu gostei dele. E sim, às vezes a gente vai precisar da opinião de alguém, ou a gente vai, lógico, né? Ainda mais de pessoas que a gente confia. Mas eu tive uma amiga que, cara, ela me bancou assim, total. Eu fui até a casa dela, falei, será? Fiquei muito insegura, real. E ela me colocou lá pra cima. Ela, tipo, você tá maravilhosa.
você tá linda, você tá isso, você tá aquilo, vai com ele. E era isso que eu tava sentindo que era pra eu ir, sabe? E aí, eu sei que é um exemplo muito besta, mas é aí que eu tava falando pra vocês, que autoconhecimento, ele não vai estar só, né, nos momentos muito profundos e momentos muito cheios de sofrimento. Acho que o autoconhecimento, ele é bonito porque ele vai estar em todas as instâncias da sua vida. E eu entendi que até a escolha daquele vestido era um momento meu de aprofundar o meu ser, sabe? Eu falei, cara, e aí eu tava até com a minha mãe, eu falei assim, mãe, eu vou bancar esse vestido. Eu vou bancar esse vestido até pelo exercício, o meu exercício comigo mesma, de seguir o que eu quero pra mim. E se eu estiver absolutamente over e ser a única pessoa neste evento de vestido longo e tal, eu vou bancar. Eu vou bancar, porque eu acredito que é isso que eu queria. Eu me achei bonita naquilo, eu gostei e é isso que importa. Então, mesmo que eu passe um ridículo, eu vou bancar. E eu quero bancar. E aí, foi tão bom, que quando chegou o dia, eu tava tão bem comigo mesma, sabe? Que eu nem me preocupei em achar se eu tava bem, se eu não tava, se as pessoas estavam gostando ou não estavam. E honestamente, gente, eu tava... se tinha uma coisa que eu não tava, era over, porque tava realmente completamente alinhado com o evento. Mas assim, eu banquei, sabe? Às vezes a gente precisa disso, a gente precisa bancar quem a gente é, o que a gente quer. O que a gente sente que tem que ser, para além da opinião dos outros. No fim do dia, dane-se a opinião dos outros em diversos aspectos. Né? E aí também foi mais um exercício de quem que eu realmente quero a opinião. Quem que realmente vale a opinião. E não é só pelo fato de, não, então eu só vou pedir opinião pessoas que concordam comigo. Imagina, zero. Não é sobre isso. Mas é sobre entender que certas opiniões têm que vir muito bem direcionadas, sabe? E não pra qualquer pessoa. Então, assim, pessoas que você sabe que querem o seu bem. Tenho certeza que pra amiga que eu tinha perguntado a fundo, que aí eu fui a fundo, eu fui até a casa dela, fui me vestir e falei, me olha vestida com esse vestido e seja honesta, você acha que eu vou passar ridículo? Eu tenho certeza que se ela achasse, ela ia falar. Ela ia falar. Aí eu fui certeira na minha opinião. E aí na hora que ela foi só a última faísca que eu precisava de tipo assim, não, vai. Tipo, vai brilhar. Vai que vai. Falei, é isso então. Sabe? Eu acho que tem pessoas que às vezes dão opinião mais pra, sei lá, diminuir, enfim. Ou simplesmente pensam diferente, tá tudo bem. Só que aí cabe a você entender que tem lugares e lugares pra você, né, buscar esse direcionamento. E aí, pra mim, foi um exercício maravilhoso de autoafirmação, sabe? De quem eu sou, do que eu acredito, do que eu quero. Então, mais uma vez, o autoconhecimento, ele tá em todos os lugares. Em todos os caminhos. E, às vezes, você simplesmente tem que seguir aquilo que é seu, que a sua intuição tá mandando. Aquilo que você sente que é o melhor pra você. Independente dos olhares de fora. Deixa eu ler o que vocês estão mandando aqui. Ai. Tami. Às vezes a gente só quer biscoito, tudo bem. Pra gente se sentir mais confiante. Exato, exatamente, a gente precisa. É tão bom ter gente que levanta a gente por ser too much, às vezes porque você é tudo isso sim, linda. Afirmar a Fernanda mais autêntica que puder. Precisa muito ouvir isso. Ai, oi Vi, que bom ter você de volta. E sabe, o que é isso de too much, né? Às vezes eu fico pensando, o que é isso de ser demais? Às vezes é demais na linha de quem? Né? Esse é o ponto. Na régua de quem? Qual que é a régua que tá colocando o que é muito e o que é pouco? Porque às vezes é muito pra alguns, pouco pra outros. Pra mim tinha pessoas... vou colocar esse exemplo, gente, porque é o exemplo que eu trouxe aqui, mas assim... pra qualquer coisa na vida, né?
Pra mim, tinham pessoas lá que estavam too much. E tinham pessoas que estavam pra menos. Mas, do meu olhar, e não necessariamente eu tenho que virar pra pessoa e falar, ah, então, acho que você exagerou. Tinha uma mulher que tava com... Eu não sei nem o nome, estola? Que é tipo um negócio de pele que coloca aqui na coisa do... Sabe? Uma coisa bem... Aí eu falei, ai, gente, pra mim, too much. E tinha outra que tava de jeans. Aí eu falei, não, aí também tá errado. Mas é na minha régua, na minha visão. Vai ver que aquela pessoa tava se achando maravilhosa. E que bom! Vai lá e banca. Não é sobre isso, é você bancar. Vai e banca. Seja quem você é. E... tá na moda ser básica. Desde quando vergonha é ser incrível? É isso, gente. No fim, o que importa é pra você mesma. Entendeu? Então, eu acho que o exercício tá no bancar quem você é. E por isso que a gente vai finalizar essas metas, que aí eu coloquei justamente essa última, pra reforçar isso, que é, seja você mesma todos os dias, em todos os momentos. Sabe por quê? Porque não tem nada mais confortável do que ser você. Porque se você sabe quem você é, você banca quem você é, pode vir qualquer pessoa tentar dizer o contrário ou tentar diminuir quem você é, que isso passa por aqui, ó. Não te abala. Você é confortável do jeito que você é. Você é confortável na sua pele. Você é confortável na sua vivência. Você é confortável. Você se sente confortável sendo quem você é. Por isso, às vezes a gente só tem que seguir aquilo que é o que pulsa dentro de nós, sabe? Porque se pulsa forte e você banca, não tem nada e nem ninguém que pode te tirar do seu centro. E vejam, mais uma vez, como o autoconhecimento é lindo por estar à nossa disposição de aprendizado em qualquer situação da vida. A escolha de um vestido me fez pensar um pouco mais sobre a minha autoconfiança, sobre a minha necessidade de aprovação do outro. E repensar isso, sabe? E perceber o quanto que a gente precisa desse discernimento de quando e com quem buscar essa opinião. E mais do que qualquer outra coisa, mais uma vez, bancar quem você é. Porque eu juro, eu poderia ter, por exemplo, postado o vestido e ter recebido um monte de mensagem falando, não gostei, nossa, Fê, nada a ver, péssimo, tal. Poderia, não poderia? O mundo tá aí, as pessoas têm opinião, muitas delas não conseguem guardar pra si, tem que ficar falando. Mas, de verdade, depois de ter feito toda essa análise de eu banco quem eu sou, eu banco a minha escolha, eu gosto, no fim do dia, eu gosto. Eu tava nem aí se alguém fosse falar que tava feio. De verdade. De verdade mesmo. Eu recebi mensagem do tipo, não, esse não. Né, das pessoas que viram o vestido. Não, demais. Ah, não, você ficou melhor no outro. Balançou. Mas aí foi o exercício do voltar pra mim e escolher as coisas por e para mim. Né? Então, a nossa última meta é essa, ser você mesma em todos os dias, todos os momentos. E bancar, vai e banca. Alguém colocou aqui nos comentários, hashtag vai e banca. Essa vai ser a nossa... Parece que toda semana a gente sai com um mantra, né? Com um jargão. Nem lembro qual que era da semana passada, mas tinha um também. O dessa semana é vai e banca. Vamos todo mundo comentar no post de hoje, vai e banca, hashtag vai e banca. Pra gente lembrar dos nossos dos jargões que vão surgindo toda segunda-feira. Eu amei esse, eu vou até eu mesma comentar aqui pra gente ir comentando em cima. Vai e banca. Banca quem você é.
banca suas escolhas. E também é uma coisa que eu também trouxe pra até amigas, né? Era Se Vira! Isso! É isso, Beck. Semana passada era Se Vira. Se Vira. Ai, gente, muito bom. Eu tô amando essas metas muito arianas. Eu tava falando até com uma amiga que eu contei pra vocês, né? Que faz parte da organização, do evento, que tem um cargo alto dentro da marca, dentro da empresa, né? E, cara, tem sido muito um dos meus lemas também, que é o Pressure is a Privilege. Eu fiz um vídeo, tá? Esse vídeo tá no feed, falando sobre essa frase, que é a frase da Billie Jean King, que é uma das maiores tenistas de todos os tempos. E essa frase, ela tá reverberando muito esse ano pra mim. Pressão é um privilégio, entende? E quando eu vi ela, né, nervosa, né, com as consequências, eu tive que falar, cara, você só tá tendo que lidar com a pressão dessa dinâmica, de tudo que tá acontecendo, porque você tá nesse cargo. E se você tá nesse cargo é porque você quis isso, você desejou isso, faz parte. Altas responsabilidades vêm com altas escolhas, né? Então não é só almoço, não tem almoço de graça, né? Tudo. Se existe pressão é porque você tá fazendo algo de relevante nessa vida. E não só no trabalho, é na vida, né? Em tudo. Então, encarar esses momentos de pressão, de desafio, como um privilégio de, se você tá vivendo isso, é porque você se colocou nesse lugar. E esse lugar tem responsabilidades e tem expectativas. E você vai ter que bancar. Vai e banca. Então, no fim do dia, gente, a vida é sobre autorresponsabilidade mesmo. Mesmo. E eu acho tão bonito isso, de verdade. É bonito, sabe? É bonito ver as pessoas tendo que encarar os desafios e crescer com eles. E lógico, a gente sempre vai apoiar uns aos outros e é muito importante a gente buscar ajuda, lógico. A ajuda tá sempre aí presente na nossa vida pra, justamente, que nem a palavra diz, ajudar. Mas inúmeras vezes quem vai ter que resolver as situações, quem vai ter que lidar com as situações, principalmente internas, e tomar as decisões é você. Não é a ajuda, né? Não é a pessoa que ajuda. A decisão no fim do dia da sua vida é sua. Então vai, banca, vai, pede ajuda quando precisar, vai, peça opiniões com estratégia, né? Com pessoas que você confia, que sabem que vão, na verdade, te ajudar e te levar. Seja inteligente nesse caminho, mas no fim do dia, você vai ter que bancar aquilo que você escolher. E se você viver um momento de pressão, tenta ver o privilégio por detrás disso. No caso dessa minha amiga, eu pensava assim, eu tava tentando mostrar pra ela que, tipo, se ela tava tendo esse momento de escolha, é porque ela é importante, né? Ela tá num lugar de importância. Porque talvez a pessoa ali que foi lá só pra pegar os nomes na porta não tá tendo que lidar com essa pressão, não tá tendo que lidar com essa expectativa. Tá tendo que lidar com outras. Com outros, ou se tivesse outros problemas, ela também tá tendo que bancar. Mas altas responsabilidades, né? Vem com altas cobranças, isso é um privilégio. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Beck. Nutri, vou levar essa pra mim, obrigada. Beck, sempre penso que se algo é muito grande e veio até mim, é porque faz parte da minha missão que eu vim completar nessa vida. No fim, a gente sempre dá conta. Vai e banca. No fim, isso se torna uma mensagem pro mundo. Eu também tenho essa fé muito grande de que nada que Deus, nada que a vida coloca na nossa mão é maior do que a gente consegue sustentar. Por mais que no momento que a gente tá tendo que lidar com aquilo pela primeira vez, parece pesado demais.
E sim, às vezes a gente vai ter que pedir ajuda pra sustentar isso. A gente vai ter que entender outros caminhos, mas a gente vai conseguir. Vai conseguir. Tenho certeza. Né? Esse peso, ele veio proporcional ao tamanho que você é. Então, banca, porque você vai conseguir encontrar o caminho. Uau! Bom, vamos lá, muitas reflexões. Começando com entender a importância do autocontrole em situações de estresse. Lembrar que respeito é algo a ser praticado principalmente nos momentos de desentendimento. Parar de esperar que o outro te veja como você gostaria e aprender a se enxergar dessa forma. Seguir a sua intuição antes de pedir opiniões aleatórias. E por fim, ser você mesma todos os dias, em todos os momentos. Bom, eu gostei muito da live de hoje. Vocês gostaram? Vocês se identificaram com alguma meta mais do que outra, com todas? Como é que foi? Lembrando que agora a gente vai tirar a nossa carta para fechar a nossa live. Como sempre, a gente faz uma tiragem de cartas do Oráculo Metas, esse oráculo desenvolvido por mim, aqui junto com vocês, inclusive, com as metas da semana. Essa ferramenta que ajuda a gente a se conectar, né, com a nossa intuição, com as nossas metas de vida, metas maiores do que a gente pode imaginar. Ai, lindas, amei. Sim, acordei xoxa, agora tô mais preparada pra semana. Cíntia, sempre que consigo assistir a live ao vivo, eu penso, cara, que bom que eu vim. Ai, fico muito feliz, gente. Eu também, vou falar pra vocês que eu já compartilhei isso. Tem muitas segundas-feiras que eu acordo muito cansada e que eu falo, nossa, queria dormir um pouco mais, ou não sei se eu tenho algo pra falar, acho que eu não vou fazer uma boa live. E toda vez que eu sigo em frente e venho e abro a câmera, como dá, do jeito que dá. Hoje eu não consegui me arrumar como eu gostaria pra vocês, então eu coloquei um filtro, mas eu vim. E eu falo, que bom que eu vim, porque também eu aprendo com as coisas que vêm, sei lá, da onde vem. Eu brinco que às vezes eu falo as coisas que eu mesma preciso escutar, né? Às vezes não, praticamente todas as vezes que eu tô aqui falando são coisas que eu mesma preciso atravessar. Você veio e bancou, é isso. Eu tinha um compromisso, uma responsabilidade e eu vim e banquei. Tem que bancar, né? Oi, linda, maravilhosa, amiga linda, te amo. Te amo. Bom, vamos lá, vamos tirar a nossa carta. Nesse momento eu sempre peço que você, aí na sua casa, onde quer que você esteja, mentalize que a melhor meta possível pra você nesse momento chegue. E que se não for exatamente pra você, que seja pra alguém que precise escutar isso nesse momento. E que faça bem pra alguém, né? Que a gente pense em nós como um coletivo, pra que essa meta seja reverberada da melhor forma possível. Então, olha, fazia muito tempo que essa meta não saía. E eu acho que ela fez muito sentido com a live de hoje, justamente pra gente ter falado sobre respeito, né? A gente falou sobre lembrar que respeito é algo que tem que ser praticado principalmente nos desentendimentos. A gente falou sobre autocontrole nos momentos de estresse. A gente falou sobre parar de esperar que o outro te veja como você gostaria e começar a se enxergar dessa forma, a conversar consigo mesma. Eu acho que tem muito disso nessa carta. O seu diálogo interno com você mesma tem que estar alinhado com o que você espera que os outros também enxerguem, né, por fora. E, enfim, a nossa carta de hoje é: escolha as suas palavras com cuidado.
Escolha as suas palavras com cuidado. Parece uma carta pouco inspiradora, né? Nossa, ai, tem tanta coisa bonita nas cartas. Ah, nossa, sua coragem interior, né? Parece que essa carta não tem tanta força, mas eu vou ler o texto pra vocês e vocês vão entender. Olha aí só, outra coisa que eu gosto dessa imagem é você entender, né? Eu coloquei aqui as imagens com diferentes geometrias nos balõezinhos pra gente entender também a fluidez e a energia que cada palavra carrega. Né? Tem palavras que são fluidas, tem palavras que são amorosas, tem palavras que são reativas, duras, pontudas, que machucam, né? Então, cuidado com as suas palavras. Ah, Beck, é a minha palavra do mês. Ai, que linda, você tira toda vez uma carta pro seu mês. Me conta depois isso. Eu amo como vocês entendem a melhor forma possível pra vocês usarem o oráculo de vocês, né? Mas vamos lá, eu vou ler pra vocês. Escolher suas palavras com cuidado. Nossas palavras são portais de profunda conexão com o mundo à nossa volta. Precisamos exercitar diariamente a autoconsciência ao escolher as palavras com as quais nos dirigimos aos outros e a nós mesmas. Elas podem ser amorosas, energéticas, curandeiras ou afiadas, ferozes e destruidoras. A nossa linguagem é uma ferramenta extremamente poderosa que nos permite materializar aquilo que sentimos. É através das palavras que compartilhamos a nossa história. A linguagem é muito mais do que apenas um meio de comunicação. É uma força transformadora que dita o tom, as cores e a melodia da nossa vida. Reflita quais são as palavras que você escolhe ao se referir a você. São palavras de afeto e cuidado ou duras e cruéis? Como você dialoga mentalmente com seus momentos de desafio? E as pessoas ao seu redor? Você anda distribuindo palavras que despertam sorrisos ou lágrimas? Uma palavra pode transformar uma frase, uma ideia, um contexto, o humor e até a vida de alguém. Por isso, seja cautelosa ao escolher essas ferramentas de poder. Crie o seu próprio dicionário de amor e propague a linguagem do coração. Olha só, achei bem simbólico, tá? Que tenha sido essa meta, porque... desculpa. É muito importante que a gente tenha também esse autocontrole, esse filtro na hora da gente escolher as palavras nas quais a gente vai direcionar para as pessoas que a gente ama, para as pessoas ao nosso redor, as pessoas que a gente nem conhece também, né? Porque as palavras têm, às vezes, mais poder, mais força do que um gesto físico. Então, que a gente saiba exatamente como dialogar com nós mesmas, na nossa mente. Eu amo uma forma de pensar que é... a gente não pensa em silêncio, né? A gente tá ativamente escutando tudo que a gente tá pensando. Então, a forma de dialogar internamente também é muito, muito relevante. Bom, gente, é isso. Muito obrigada por mais uma live. Estou aqui todas as segundas-feiras, às 8 horas da manhã, bancando a minha decisão de estar aqui. Lembrando que a gravação dessa live fica disponível para todo mundo do Clube da Escuta. Nosso clube de assinatura, que custa R$35 por mês, e vocês têm acesso a vários benefícios, incluindo o Clube do Livro, no qual a gente vai ter um encontro amanhã. Nosso encontro do mês de setembro do Clube do Livro é amanhã, terça-feira, dia 30, às 8 horas da noite. A gente vai estar falando sobre A Vida Impossível, este livro que nós lemos juntas e é muito legal. A gente vai ter a presença da pessoa, da Renata, que é a mulher que editou e traduziu esse livro para o português aqui no Brasil. Esse livro do Matt Haig, que é o autor da Biblioteca da Meia-Noite, que é um super autor.
Então vai ser muito legal ter ela lá pra gente tirar todas as nossas dúvidas. Então, meninas do clube que estão aqui, por favor, participem amanhã, estejam online, estejam com a gente, porque vai ser muito especial. E é isso, amanhã tem newsletter também, tudo no link da bio. Você pode se inscrever na newsletter, você pode comprar o seu oráculo pra presentear alguém, presentear a si mesma. E é isso, gente, muito obrigada. Nossa hashtag é Vai e Banca, então hoje comentem lá no nosso post das metas Vai e Banca, pra gente lembrar. Vou colocar isso nos stories também. E é isso, que seja uma ótima semana. O que mais tem no clube? Explica como funciona? Isis, é o seguinte, a gente tem um clube da escuta, ele custa R$35 por mês. Se você fizer o plano anual, ele sai por menos de R$30 por mês. E aí no clube da escuta você vai ter acesso a um grupo no WhatsApp super íntimo, onde eu tô lá também trocando com as meninas. As meninas são muito incríveis, a gente tem mais de 40 mulheres ali no nosso grupo. Muito amorosas, é realmente uma comunidade muito ativa, muito linda. Você fazendo parte do Clube da Escuta, você tem desconto em em tudo do Escuta Ela, no oráculo, nos eventos. A gente tem o Clube do Livro, que tá dentro do Clube da Escuta, então todos os meses eu recomendo um livro com benefícios. A gente tem um encontro online todo mês para falar sobre esse livro, eu trago convidadas. Às vezes eu faço podcasts que são exclusivos para o Clube do Livro e para o Clube da Escuta. E a gravação de todas as lives estão lá, para quem é membro do clube. Então, por R$35 ou até por menos, você consegue ter acesso a várias coisas do Escuta Ela. De uma forma bem legal. E é isso, se você quiser se inscrever, tá também no link da bio. Ali dentro do Substack para você fazer parte. Tá bom? É isso, vejo vocês semana que vem. Beijo. Assim,